Olá, vamos continuar com a leitura do Livro dos Espíritos, Introdução, item 5. Mais tarde, se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, e o médio, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas desta aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades na faculdade mediúnica e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, etc., e mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se, sobretudo, patente quando duas ou três pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Seria preciso entre elas uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda se juntar à dificuldade, a mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta, e, cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, pois, que o médico se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora do conhecimento e algumas vezes da capacidade intelectual do médium, que, de resto, comumente, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que, muito frequentemente mesmo, não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha ou mesmo mentalmente e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o cesto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer e inteiramente inesperado. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade, revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes são levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte. Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade.
Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examiná-las-emos todas em sua hora e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, até lá, a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem.